só não fique nervoso. Você tá nervoso, Gabriel? Gabriel tava. Gabriel ficou. Então vamos botar o Gabriel Plom para abrir aqui e fazer a abertura do programa aí, tá vendo? Isso é desenrolado, né? Quem é que vai ser o de TI aí? Hã? O de TI, quem vai ser? Ele? Pronto, ele aqui é o desenrolado. A gente sabe o que é, eu que danada de TI. Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um Nortecast. Esse episódio hoje está fantástico, a mesa tá cheia aqui e muito promete. Quero convidar você desde já, porque esse é o podcast mais direcional do país. Quero convidar você já a clicar no joinha, no comentário aí, deixa o seu comentário desde já. Também compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Só não esquece de se inscrever no canal, tá certo? E é um prazer estar aqui com vocês no segundo episódio da segunda temporada, não é isso, Brandão? Segunda temporada, Guilherme. Estamos começando essa segunda temporada e acredito que teremos bons convidados, bons papos, e quem está inscrito no canal com certeza vai levar a ideia para outras pessoas também se inscreverem. E isso hoje falando sobre sucessão, né? Como o desafio aí de profissionalizar, de passar, né, esse cajado para os filhos. É um desafio grande, você vai aprender muito com essa história. Se você não assistiu o episódio anterior, o primeiro episódio da segunda temporada, eu quero convidar você a assistir também, porque está fantástico, falando sobre propósito de vida, propósito, constância e o que, Brandão? A outra parte é o quê? Propósito, constância e objetivo, isso. Porque propósito é o objetivo maior, né? E objetivos menores para atingir o propósito, que é o objetivo maior. E também você precisa, para tudo isso acontecer, da constância. Assiste o episódio anterior, porque está fantástico, você vai aprender muito. Boa noite, pessoal. Boa noite, dona Ilma. Dona Ilma, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, né? Boa noite. Se apresentem aí para o pessoal, dão boas-vindas, boa noite. Boa noite! Eu sou Ilma. Eu sou Grazi. Marcelo Júnior. Gabriel Valério. Só não é o Gabriel Jesus, né? Não. É o Valério. É por isso que ele acrescentou logo o Valério. Para não confundir isso aí. A mesa tá pesada aqui. A mesa hoje tá com gentes tops. Aqui, sucessores novos, mas que já... Hã? Família Valério. A família Valério, né? Sucessores novos. Ele tem quantos anos? 15. 15 anos. E Gabriel? 17. 17 e a mais velha? 21 graus. Olha aí. Sucessores novos, porém já engajados, né? Que já estão pedindo até para os pais tirarem umas folgas, é isso mesmo? Que eles assumem? Com certeza. Hoje a gente já pode sair finais de semana, não é, Marcelo? Muitas vezes eu estou estressada, assim, e Graziela diz, mãe, sai com o pai, pega a moto, vai sair que a gente assuma aqui. Então, já tem esse já tem esse ponto positivo, né? Nessa trajetória de profissionalizar os filhos com a gente, que foram criados dentro da loja também, para quem não sabe, aqui na Valério Construções, da Manuel Borba. A gente tinha um quarto por trás das prateleiras, né, Gabriel? Gabriel e Júnior dormiram muito no colchão, no chão, dentro da loja à tarde, quando saíam da escola. Tinha um colchãozinho ali cheio de poeira, porque era perto do argamassa, do rejunte. Então, não podia nem ligar ventilador, porque senão a poeira era grande, era no calor mesmo. E eles falam muito nisso, que foram criados dentro da loja. Então, não tinha por que eles não terem esse amor que eles têm de ir para a loja hoje. Eu não tenho nenhuma dificuldade de acordar e, espontaneamente, às vezes, eles se arrumam antes de mim para ir para a loja. Às vezes, eu acordo e eu tenho o maior orgulho quando eu chego na sala, eles já estão sentados no sofá me esperando para a gente ir para a loja. Né? Então, foi uma coisa assim que, espontaneamente, né, sem eu nem perceber, eles cresceram dentro da loja e foram tendo esse apego também por esse trabalho
de estar dentro da Valério Construções junto comigo, no dia a dia. A gente vai falar um pouquinho como foi que isso foi implantado na cabeça deles também, né? Vamos dessa pergunta daqui a pouquinho. Mas eu queria que Graziela falasse um pouco aí. Graziela, como tá dentro da loja, estudar, que você está fazendo faculdade e ter esse desafio aí com a família, com seus pais, administrando ali aquela loja, aquele shopping, né? Que hoje é um shopping de construções. Como é? Conta pra gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Então, assim, é bem complicado, não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que lidar. Já não é fácil lidar no ambiente profissional. Então, quando a gente está inserido profissional e família, é um pouco mais complicado. É mais desafiador, Eu sempre falo ao pessoal, porque geralmente quando você trabalha, você cumpre expediente. Se você for CLT, você cumpre esse expediente. Acabou o seu horário de trabalho, acabou, você vai para casa, você vai ter esses problemas de casa. A gente, em casa, a casa é a extensão do trabalho. Verdade. Então, assim, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Tem sido prazeroso. Tem se tornado. De início, eu não queria loja, eu via minha mãe, desde que, como ela disse, a gente cresceu dentro da loja. Eu estudava, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Eu não queria isso pra mim. Eu dizia, não queria, não quero, vou fazer outra coisa, não me vejo. Aí ela me cobrava em estudar, não quer trabalhar, então vai estudar. Então eu sempre entreguei muito com estudo. E aí, quando eu completei 16 anos, eu terminei o ensino médio, fui morar fora. Comecei na faculdade, comecei a fazer... Quantos anos? 16. Caramba. E aí, entrei na faculdade, 2020, pá, pandemia. Aí, volta pra casa. Já fazia 2 anos que eu tava morando fora. E aí, volta pra casa. Eu passava muito tempo em casa, minhas aulas ficaram suspensas por quase 1 ano. Nem aula remota, nem aula normal. E aí, eu via minha mãe muito sobrecarregada. Muito, muito sobrecarregada. Minha mãe era muito equipe. Minha mãe fazia compras. Ela já falou isso aqui. Eu não sabia o que era, a gente descobri com Dona Ilma. Minha mãe sempre foi muito assim, muito equipe. Ela fazia compras, ela fazia pagamento, ela lidava com a parte fiscal, ela colocava preço, ela lidava. Era mais ou menos tudo. Era tudo. E aí eu comecei a ir pra tentar ajudar um pouco ela. Como eu sempre gostei mais de coisa burocrática, eu sempre fui mais pro lado burocrático, eu tenho uma facilidade maior de lidar com essas questões, então eu comecei aí a observar o dia a dia, ver o que é que podia melhorar, perceber onde a logística não funcionava. Isso aqui pode ser feito de uma forma diferente que vai te sobrecarregar menos. Isso aqui deixa comigo, isso aqui eu já aprendi. Então eu aprendi muito vendo ela trabalhar. Que legal. Ficava observando e aí fui aprendendo. E aí 2021 a gente trocou de loja, não foi? Foi. 2021. Em meio à pandemia. Precisou... No meio da pandemia a gente teve um problema na loja, a gente precisou trocar de ponto. E aí foi que eu vi ela ainda mais sobrecarregada e senti a necessidade de entrar mais ainda mais para poder ajudar ela. E aí eu assumi esse desafio junto com ela de entender melhor de logística, de pegar a parte fiscal do negócio para mim, de lidar com contabilidade, com o pessoal externo, para ela poder focar mais no que ela é melhor, que é compra e venda. Isso aí, minha mãe é excelente. Ela sabe fazer negócio. Ela é muito boa no negócio. Enquanto eu lido muito com burocracia, ela, para vendas, ela é excelente. Então eu disse, fica com essa parte que isso eu vou trazer para mim. Tanto de pensar numa logística que funcione, de treinar pessoas, ajudar a treinar pessoas como ela me treinou, para eles poderem ir respirando. Ter mais tempo livre, né? Porque meus pais, assim, quem conhece eles sabe, minha mãe, minha vida inteira eu vi minha mãe se levantando 6 horas da manhã e muitos dias chegava em casa 8, 9 horas da noite. E isso, então assim, o valor do trabalho pra gente foi passado desde muito cedo, sabe? De aproveitar. Uau, isso cara, eu tô aqui pensando e sonhando com meu filho dizendo isso, sabe? Você porque não sabe o quanto eu sonhei. Eu tô emocionado aqui só em ouvir ela falar isso e sentindo a emoção da Dona Ilma de vocês aqui, porque você ouvir, né, do filho
falar isso, né? E esse engajamento, Brandão. Cara, 21 anos ela tem hoje? 21 anos. É fantástico você ouvir o filho dizer isso com todo... Ela disse com tudo, com o coração, dizer isso que quis ajudar. Então, né, Brandão? Fantástico. Vamos passar para o Marcelo? Eu quero ouvir Marcelo, sabe por quê? E Marcelo tem fugido dessa hora, desse momento. Marcelo, como é que você tem lidado assim? A gente sabe que Dona Ilma, ela permanece mais na loja do que você. Até porque você tem um outro trabalho e isso requer também o seu tempo. Mas com o crescer dos seus filhos dentro da loja, de repente você percebe que você deixou de acompanhar alguns passos dos seus filhos em relação ao trabalho? Boa noite, Celso, boa noite a todos. Assim, Celso, meus filhos, hoje ela falando assim, você não sabe o quanto me enche de orgulho. Porque o que eu sempre sonhava para a gente era isso. Era trabalhar, porque você sabe, a gente trabalha hoje, tipo, hoje eu tenho 47 anos. Hoje eu digo direto, ó, hoje eu não trabalho, eu não construo mais nada para mim. Eu construo para eles. Aí ela falando agora e eu lembrando de uma certa vez, um comerciante aqui de Afogados, muito conhecido, e eu conversando com ele dizendo que, assim, dá tristeza que tem um comércio muito grande aqui em Afogados, que os filhos, todos os três seguiram por outro caminho, muito bem formados, estudiosos, que seguiram por outro caminho. E ele disse, o futuro daqui vai ser eu ir diminuindo, depois alugar e tal. E ele falando aquilo, sabe? E eu fiquei, meu Deus, e o meu vai ser como? Porque, assim, aquela questão que a gente estava falando de você herdar. Às vezes, você herda sem conhecer de nada, sem saber de nada, e não vai à frente. E o que eu pensava, o tanto que a gente trabalhou, o tanto que eu vi, quantas noites de sono eu vi uma perder, quantas noites de sono eu perdi, quantas noites de sono a gente perdeu junto. E se a gente, lá na frente, nossos filhos chegar e dizer, eu não quero não, isso não. Aí, eu vou ter feito isso para quem? Mas assim, com a chegada de Graziela veio. Hoje, graças a Deus, ela domina tudo lá dentro. Gabriel, Júnior estão chegando. Para mim, hoje eu me sinto realizado. Hoje eu sei que daqui a uns anos, porque eu sempre digo a eles, olha, vocês têm que aprender a manter. Mantenha o que a gente tem. Se por acaso ampliar, crescer alguma coisa, ótimo, graças a Deus. Mas se vocês mantiverem, aí eu posso dizer que eu vou morrer feliz, porque eu sei que eu deixei eles encaminhados. E o encaminhamento, assim, que a gente quer, lógico, como ela no começo ela dizia, não, eu não quero loja, eu quero estudo. E eu dizia, você vai fazer o que você gostar, agora se dispõe a fazer bem feito. E ela sempre foi estudiosa, sempre deu orgulho, mas faltava em mim e na mãe dela que ela viesse para dentro dos negócios da gente. Viesse a ser sucessora. Porque, tipo, Celso, hoje a gente sai. Hoje eu saio e não tenho preocupação com nada, porque se eles três tiverem, eu sei que tá em boas mãos. O negócio caminha. Caminha, e assim, eu sou, por minha até ele diz, quando eu me predisponho, se eu disser, amanhã a gente vai sair cedo, sai cedo. Porque eu, por ser militar, por meu pai ser militar, lá em casa é assim, se for assim, vamos sair cedo, vamos. E quando a gente viaja, eu acho bonito neles, chegam na hora de abrir a loja, fecham a hora no horário certo, as coisas saem melhor, digo, mas a gente tem que viajar mais, que a gente sai, fica tão bem, fica tão bem cuidado. Mas assim, a satisfação é enorme. Hoje eu me sinto... Estou me realizando neles, porque eu sei que o que a gente trabalhou lá atrás, eles vão dar essa continuidade. E você vê assim, o engajamento dela, muito jovem, né? Tendo esse engajamento, assim, essa força de vontade e essa intensidade, né, de fazer. Eu digo de passagem aqui que ela é também uma vendedora, viu? É filha de peixe,
né? Ela vende, me atende muito bem, porque vender é basicamente você, vamos dizer assim, oferecer e apresentar o que você tem. E ela, das vezes que eu fui lá, ela apresentou, ela mostrava aquela atenção também. Então vai pegando, né, isso. A gente vai vendo que vai pegando o jeito da mãe e tal, a manha, como ela vai observando ali, e tem dado muito certo. Graças a Deus por isso. Eu conheci Ilma, a gente começou a namorar, ela ficava na loja lá atrás, na loja do pai dela. Eu sempre conheci ela como empreendedor. Na época ela era professora, mas ficava na loja do pai, tipo quando não tinha o que fazer. Mas eu sempre percebi o jeito que ela fazia com amor. E assim, o que Ilma se predispõe a fazer... Tá feito. Tá feito. Ela faz, ela realiza. Pode não dar certo. Umas coisas dá certo, outras dá errado. Mas se ela disser, eu vou fazer, eu vou fazer. E assim, tanto eu como o menino sempre abraçamos ela. O que ela disser, vamos fazer isso. A gente nunca botou dificuldade. Se for, Marcelo, vamos, eu tô querendo fazer isso assim, assim, assim. Eu sempre, vamos. Quer fazer? Vamos. A gente faz. E assim, graças a Deus, nossos filhos estão... abraçando isso, pegando, entendeu? Verdade. Aí pra gente é tranquilo, né? E o Gabriel? Vamos lá, Gabriel. Gabriel, 17 anos, e aí dormia dentro da argamassa, naquele colchãozinho. E aí, Gabriel, como é essa responsabilidade que seus pais estão passando para você agora? Boa noite a todos, boa noite Celso, boa noite Guilherme. É muito gratificante estar ali de dentro e ver que a mãe e o pai se orgulham. Que muitas vezes quando a gente estava em casa, né? Antes com a idade, né? A gente não queria muito estar lá dentro. Uns 12 anos. E minha mãe dizia, mas rapaz, vocês foram criados lá dentro desde pequeno e agora que estão crescendo e não querem para lá para dentro. Aí eu filtrei aquilo na minha cabeça. Quando foi uns 2 anos depois, eu disse, não, agora vou me dispor a ajudar minha mãe. Deixei certas coisas de lado, gostava muito de jogar no celular. Disse, não, vou parar, vou entrar dentro da loja, vou ajudar minha mãe. Comecei, peguei gosto, realmente eu gosto de estar ali dentro, gosto de estar vendo minha mãe comprar. Ela sempre, quando está com o vendedor, Gabriel, vem aqui, eu vou lá, dou meus palpites. Ela disse, o que é que você acha? Quer que eu compre isso? Você que entende, falar no depósito, olha. Que eu fico ali mais na parte da logística, de mercadoria, dispor a mercadoria. Gabriel, esse gabinete aqui, eu disse, mãe, eu vou chamar os meninos agora para montar um nesse espaço. Ela sempre me cobra muito isso, para não deixar, para deixar a loja sempre num brinco, como ela diz, para o cliente chegar, se agradar e levar. E eu acho isso muito gratificante, que ela me cobra bastante e eu me sinto na obrigação de deixar aquela loja impecável como ela realmente é, né? Rapaz, Gabriel é intenso. Gabriel botou furando. Mas o bom disso, Celso, é que isso aí ele é é comunicativo. espontâneo. E Gabriel, ele foi assim, ele chegou... Quando a gente pensou que não, ele estava lá dentro. Verdade. Quando a gente disse, pô, Gabriel... E, pô, hoje, cara, eles dois, eles são meus amigão. Eu digo a eles sempre, eu digo, olha, uma coisa importante que eu digo a eles. Vocês, aqui dentro, se souber trabalhar, se souber seguir o que a mãe de vocês diz, que isso aí é quase todo dia, a gente repete para eles, que apurado não é lucro. Se souber dar o tempo de ganhar, eles vão conseguir tudo o que eles quiserem lá dentro. Verdade. Melhor do que qualquer outra coisa. Agora, desde que se espelhem na mãe de vocês, se espelhem no que ela fala, e assim, tá lá tá pronto. É só eles, e graças a Deus eles estão absorvendo e estão chegando junto. E o Júnior? E Marcelo Júnior? Fala aí, Júnior. Começou sendo chefe de controle. Chefe? Que nem manhã disse, né? Eu comecei indo pra loja na pandemia, aí ela me botava pra ficar na porta, passando álcool nos clientes. Aí tu dizia que era o que, Júnior? Aí eu dizia que o meu cargo lá dentro da loja era
gerente geral do controle de fluxo de pessoas, né? Aí Tu fazia o quê com isso? Eu passava álcool na mão do povo, media a temperatura. Aí de uns tempos pra cá, de uns 5 a 6 meses pra cá, eu fiquei mais na parte do caixa, né? Na parte financeira e mais no servidor também. E como o Gabriel sempre disse, né? Eu e ele sempre fomos criados lá dentro. Então eu comecei a pegar gosto pela loja e eu também fico muito feliz, né? Fiquei pai e mãe, se orgulha da gente lá dentro. E é isso, né? Você se identifica com a área de TI, é isso? Tecnologia da informação, informática, né, em geral. Mas está fazendo já alguma coisa? Não, ainda não. Né? Ainda não. Mas diga. Mas pretendo fazer, né? Se Deus quiser. Agora vamos pegar... Então o time está formado. Aqui. Está formado. Dona Ilma, os filhos têm salário ou mesada? Fica lá pra ganhar, né? Ele respondeu, Gabriel. É outro nome, como é o nome, Gabriel? Ela agora enrolou. Como é o nome? O malote. O malote. Malote. Na manhã é o dia de irmã, hoje é dia do malote. Viu? O melhor de tudo isso é que eles não são vistos lá como os filhos da dona, eles não são vistos lá como alguém melhor do que ninguém. Eles lá são vistos como profissionais, como pessoas que querem ajudar, como pessoas que estão ali, parte da equipe, entendeu? Então, eu acho isso o mais legal de tudo isso aqui. Então, nós somos parte da equipe da Valério Construções. Os outros funcionários gostam muito deles. Eles gostam muito da equipe, respeitam muito eles, têm essa boa relação com toda a equipe. Eles são muito bem resolvidos, que sozinho nós não somos ninguém. Então, a equipe de caixa gosta muito de Júnior, a equipe da logística, dos vendedores, gostam muito de todo mundo. Então, eles têm uma relação pessoal com... Nós somos, ao todo, nós somos 20 colaboradores, né? E eles não são vistos como os filhos dos donos, mas eles são vistos como parte da equipe da Valério Construções. E isso é muito importante também, né? Porque eles são filhos de donos, mas eles têm essa responsabilidade maior, como Graziela diz. O trabalho da gente não se encerra ali, ele se estende até em casa, porque a gente fecha a loja, a gente vai no carro conversando sobre a loja, a gente chega em casa conversando sobre a loja. Vai dormindo conversando, acorda conversando, né? Tem um tempo também que a vida adulta. A gente estava lendo... Como foi, Graziela? Aquilo que a gente estava lendo? A gente conversando sobre disposição, sobre, às vezes, a posição do trabalho. Que, por exemplo, eu estou terminando a faculdade, então agora vem TCC, vem exame de ordem, vem muita coisa. E como eu passo muito tempo ali na loja, segunda a sábado, de 7 às 7 na semana, de 7 às 4 no sábado, assim, e o resto? O resto a gente vai encaixando. Às vezes tem uma noite de sono mal dormida, tem um final de semana que não dá para sair, tem, às vezes, um estudo fica de lado, às vezes uma coisa da loja atrás. Nem sempre a gente vai conseguir fazer 100% de tudo. Mas verdade. Se a gente se dispor a fazer 90% de cada coisa, é melhor do que não fazer nada. E tem certos momentos na vida da gente que a gente precisa priorizar alguma coisa. Eu converso muito com minha mãe sobre isso, que o pessoal diz... Como é que tu aguenta? A gente tá na idade produtiva. Minha mãe já teve a idade produtiva dela. Ela tá saindo dela. Então, eu tô entrando. Então, o natural é que agora algumas coisas fiquem de lado e eu priorizo para futuramente eu poder usufruir. Porque é igual, eu digo a ela, agora ela consegue viajar. Um final de semana tem um amigo dela vindo... O pessoal do transporte da gente é do Sul. São muito amigos deles. Querem vir para cá, para o Nordeste. Gostam que eles vá junto. Hoje ela tem autonomia para sair. Mas minha vida inteira eu vi ela rejeitando. Muitas vezes, abrindo mão de viagem, abrindo mão de passeio, abrindo mão de carro bom para focar em uma coisa a longo prazo. Então, às vezes, a gente tem que saber posicionar e saber que tudo é temporário. Tudo passa. Eu não vou ter a energia que eu tenho hoje daqui a 10 anos.
Então, eu preciso aproveitar isso agora. Treinou bem, né? E isso não é nenhuma frustração, a gente saber que durante 3 meses a gente não vai poder ir para uma academia, por exemplo. Porque a gente está sobrecarregada com a faculdade, com a loja que está precisando. A gente não tem nenhuma frustração em saber que durante 3 anos a gente não vai poder trocar de carro, né, Gabriel? Conta aí do carro. Ixi, Maria. Trocou, né? A gente pequenininho, tinha um carro chamado Fiesta, 1.6 manual. Aí, um certo dia, a mãe trazendo a gente pra escola, o carro do nada começou a fumaçar. Amanhã sai que vai explodir. Eu pequenininho, tinha uns 8 anos. Aí fala, também não troca esse carro velho, sai de fumaça e vai matar nós, vai explodir com a gente dentro. Aí amanhã começava a chorar. Mas ali eu tinha consciência que, tipo, não já começou de cima, né? Não, só vê o pessoal geralmente. Só vê o que tem hoje, né? Mas não vê as noites de sono que minha mãe passou, que eu já vi, eu pequeno. Pai ainda tava na polícia, Graziela morava na casa e fazia cozinha. Ficava eu e mãe juntos. Mãe ia começar a chorar e abalava a estrutura da casa. A gente começava a chorar, porque sabia que era problema de loja. E não tinha como fazer nada. Foi passando o tempo e a gente sempre foi crescendo com isso. E meus pais sempre ensinaram a gente a saber entrar e saber sair, respeitando as pessoas e tendo humildade. Nunca compre se você não tiver o dinheiro. Nunca saia de um canto dando a oportunidade das pessoas falarem de vocês. Sempre zelem pela honestidade. A gente sempre foi crescendo com isso. E tamo aí. Tamo aí. Já pensasse teu pai policial chegar pra te prender com a ordem? Complicado, né? Porque assim, a gente sempre criou eles. Porque eu já tive, eu não vou negar, eu já tive muita vaidade na minha vida, sabe? Mas você leva uns tombos, sabe? Uns puxão de orelha pra você botar... Uns cocorotes. Uns cocorotes. Não, eu levei um murro mesmo. Na cabeça. Aí sim, porque assim, você tá embaixo e você subir é bom. Ou você tá em cima e você descer... É triste. Você tem que baixar seu patamar, você tem que abrir mão de um bocado de coisa. Você não tiver uma cabeça boa, tem muita gente que não aguenta. E assim, eu sempre tive isso e eu aprendi muito com ela. Ela assim, é uma companheira que eu tenho que... Hoje eu sou a pessoa que eu sou, muito a convivência com ela. E eu aprendi que a gente deve valorizar o quê? Hoje eu valorizo isso aqui, eu valorizo a família da gente, eu valorizo a gente estar junto. E eu sempre ensinei a eles. Posso estar hoje bebendo café nessa xícara. E posso amanhã estar num copinho descartável. E isso não vai me diminuir em nada. Em nada. Agora, isso que ele está dizendo, eu sempre disse, ó, saibam entrar e saibam sair. Onde chegar e dizer, ó, ali é o filho de Ilma e de Marcelo. Ali são pessoas de bem. Hoje eu tô com meus amigos, os caras chegam e dizem, mas bicho, teus filhos, tu é doido, Gabriel, Júnior, pô, uns caras, um menino educado, pô, bicho, tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Marcelo, o interessante de tudo isso é que tem muita gente, muitos pais, que não dá esses conselhos que vocês dão, e aí depois olha para Marcelo e diz, Marcelo, mas tu tivesse sorte com teus filhos. Não é? Só que ele foi azarado? Não, ele não ensinou o filho o caminho que deve andar. Certo? A Bíblia diz isso claramente. Ensina o teu filho o caminho que deve andar e ele, ainda estando velho, não se esquecerá. Não é isso, pastor? Então, o que é o problema hoje da família? É exatamente esse. Os pais não têm ensinado o caminho que os filhos devem andar e depois querem colher frutos. Então, a gente só colhe um fruto bom quando a gente ensina a andar no caminho certo. Quando planta o filho numa boa terra e rega, e cuida, e poda, e faz tudo o que tem que ser feito. E aí vem a colheita. Agora, tem muitos pais que, infelizmente, têm criado, como diz um dito popular, como Deus criou batata e quer ter bons filhos. Na realidade, não é possível, não é isso? A plantação não condiz. Não condiz, E, recentemente, a gente estava falando sobre isso aí que você falou, sobre honrar, né? O que a Bíblia diz. Honra pai e mãe é o segundo mandamento com promessa, né? O primeiro mandamento com promessa, né? E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe e terás vida longa. Mas o que é honrar pai e mãe?
né? Muita gente não sabe o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é isso que você falou. Seus amigos passam e diz: poxa, teus filhos são muito educados, rapaz, respeitosos. Mas tem gente que pensa que honrar pai e mãe é pagar as contas dos pais, pagar as contas das mães. Mas está pagando a conta com que dinheiro? Um dinheiro roubado, um dinheiro mal adquirido, né? Então isso não é roubar, isso não é honrar, porque ele vai, por onde ele passar, ele vai dizer: o filho de Marcelo, Deus o livre, o filho de Marcelo e Dona Ilma é isso, isso não presta, não sei o quê. Então não está honrando, por mais que eles dê condições para vocês, eles não estão honrando o nome de vocês. Então aí, hoje eles honram, né? Amanhã e depois, futuramente, por conta do ensinamento, isso que Celso falou, eles honram o nome, né? Pela educação, pelo respeito, né? Como eles entram e saem nos lugares. E isso que Gabriel falou aqui é fantástico. O menino, você história tem... de vida, né? Quantos anos? História de vida. 17 anos ele falando uma coisa dessa, numa idade que a gente passou por essa idade, a gente sabe como é, que é difícil essa idade de transição, né? Da adolescência. É muito difícil, mas ele falar com essa maturidade que ele falou aqui, né? Saber entrar, saber sair, saber respeitar, isso é fantástico. É porque recebeu bem o ensinamento. E assim, muita gente não acredita. Eu acredito cegamente que os filhos, eles se espelham muito na gente, cara. Eles se espelham muito. Eu me espelhei em meu pai. Eu sou policial hoje porque meu pai é militar. Eu me espelhava, eu queria ser meu pai quando ele crescesse. Meu pai criou a gente com humildade, com o pouco, mas sempre ensinou a gente de pequeno. Não queira o que é de ninguém. Andem direito. Isso que eu digo a eles: saibam entrar e saibam sair. Isso aqui eu ouvia de meu pai quando eu era menino. E hoje eu tento passar isso para eles. Entendeu? E assim, às vezes eu vejo, às vezes até eu falo com os irmãos dela, a gente tá assim numa farra de família, tá ali todo mundo reunido, aí ele vira pro menino dele lá: vai ali na geladeira, pega uma cerveja para mim. Eu digo: rapaz, não faz isso não. Não faça não, não mande não. Ensinamento. Não mande não, que a gente é espelho. A gente é espelho, não faça não. Eu nunca fiz, eu bebi por muito tempo da minha vida. Graças a Deus, hoje eu tenho 20 anos que não bebo. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça: a gente é espelho. O que a gente faz, eles veem, eles copiam. O Graziello está com 21, não lembra disso. Não, eles não acompanham. Eles não acompanham. Por isso que eu digo, jamais eu acho que eles vão beber, porque eles nunca me viram bebendo. Não reflete. E é o que eu digo a eles sempre: se espelhem, vejam a mãe de vocês. Não é tão bonito, tem coisa melhor do que a gente ver, assim, chegar e ver tantos elogios que a mãe deles recebe. Mas é por quê? É porque é uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que gosta das coisas certas. É isso. Gente, eu não tenho uma família perfeita. Nós temos muitos problemas. Não é? E faz parte. A gente tenta ser melhor a cada dia. A gente é temente a Deus, o que é muito importante. A gente tenta buscar Deus, né? A gente tenta ter um lar equilibrado, né? A gente tenta resolver as coisas no diálogo, mas de vez em quando eu pego na orelha deles também o que é necessário, né? Porque às vezes a gente fala e pensa: são perfeitos. A gente não é perfeito, a gente tem muitos defeitos, mas o que a gente quer passar aqui são as coisas boas, né? E assim, o que vocês... Não é o que vocês falam, é o que vocês vivem, né? A forma que vocês vivem, isso já expressa quem vocês são, né? E isso que a senhora falou, temente a Deus, o temor está aí na expressão. Não é nem no falar, né? Na conduta de vocês a gente vê isso. Mas, dona Ilma, deixa eu fazer uma pergunta: como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem aí? O pessoal quer saber com relação a isso. A educação, tanto de em casa, mas para implantar essa sucessão, esse projeto de vida com a loja na cabeça deles. Vocês sentam sempre, constante, ou é desse jeito aí, levando para a loja? Como é que fazem? Sim, a gente senta constantemente e a gente conversa
sobre isso. Eu mostro os processos internos da empresa, como é que funciona a empresa, né? Ao contratar um colaborador, eu sempre chamo eles para estar presente. E hoje mesmo aconteceu de eu estar contratando um novo colaborador. E eu chamei Gabriel e Graziela para estar lá na sala, para ouvir a entrevista, para saber. Quando eu demito um colaborador também, eles estão presentes para saber que isso é normal numa empresa. Isso. A entrada e a saída de pessoas, de colaboradores. Às vezes não atende à necessidade da Valério, mas atende à necessidade de outras empresas, né? É preciso... Não é porque está saindo da Valério que aquela pessoa não é um bom profissional. É preciso deixar claro isso. Isso. E os processos internos, como o Gabriel disse, quando eu estou fazendo negociações, eu também chamo ele para a sala, para ele ver como é que funciona. Sempre peço para estoque, relatórios a ele, para ele ir se familiarizando. Graziela, hoje, eu dependo mais dela do que ela de mim. Né? Então, eu peço muito a ela. Graziela, relatório de compras, de venda. Graziela, PIS, COFINS, como é que tá? Quanto vai dar o imposto esse mês? Isso já é ela que passa para mim. Graziela, taxa de cartão de crédito para negociar, antecipação. Em quantas vezes a gente pode vender, em qual maquineta, qual a taxa melhor, isso já é ela que faz, já não sou mais eu. Então, ela já domina isso aí bem melhor do que eu. E Júnior domina o caixa, né? Já sabe pegar os pedidos lá e tira de letra, receber os clientes, se é à vista, se é a prazo, se é no cartão, né, Júnior? Então, assim, profissionalizar mesmo, né? Profissionalizar e saber que ali a gente não tem emprego, a gente tem trabalho. Trabalho não é para dar hora nem expediente, é para trabalhar. Nem ir para brincar. E nem ir para brincar. E como o Gabriel diz, ele chega na loja, nem liga para ele que ele não atende, que ele não está com o celular. Caramba. Quer dizer, eles participam, né? Uma forma de aprendizado fantástica aí. Isso. É a Deixa participação. eu fazer uma pergunta para a Grazi. Fala. Pode falar. Grazi, eu sei que vocês já choraram juntos. Agora, você já chorou com algum problema na loja? Sem ser por sua mãe nem por seu pai, mas por um problema dentro da loja? Já, claro. Teve esse problema e as lágrimas vieram. Já, não, tem dias que a exaustão bate, que o cansaço bate, que a gente, quem trabalha com vendas, quem trabalha com atendimento ao público sabe que não é fácil. Verdade. Que não é fácil, que não é todo mundo que vai ser agradável com você, não é todo mundo que vai lhe tratar bem. O setor que a gente trabalha é um setor de lidar com muitos homens, então, se você pensar em loja de material de construção, você pensa em muitos homens no comando. E a gente é uma exceção, porque a administração da loja é quase toda feita por mulher. Numa área que predominantemente é masculina. Então, assim, tem muito... E eu sou muito nova, então, assim, também tem muita gente que chega e quer descredibilizar aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, ou então que mandam ir falar comigo e diz, não, mas eu quero falar com alguém superior. Como se ela não entendesse Não, eu nada, quero... né? Não. Sabe, tem muita gente assim que quer botar você pra trás, quer dar umas... E às vezes você precisa ter pulso. Ali na hora a gente precisa ter, mas quando apagam as luzes e as cortinas Se fecha. E ela é muito sensível. Aí o calo aperta. Mas a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a contornar, vai aprendendo a se sair, a não dar ouvido também, porque se você for... É aquela coisa, você nunca é criticado por alguém que faz mais do que o que você tá fazendo. Você parar pra olhar sempre alguém que tá fazendo menos do que você...
Isso é uma realidade. E quem precisa estar desmerecendo o outro, às vezes é porque não tem aquela segurança consigo. Então, eu preciso estar botando o outro para baixo para eu me sentir melhor. Aí a gente vai aprendendo a lidar e aí desconsiderando essas coisas. Mas já chorou? Já. E a gente percebe, Brandão, que eles têm um propósito, né? Propósito de ajudar os pais, de fazer realmente essa sucessão acontecer, né? Da forma deles, do jeito que os pais estão ensinando, que é a melhor maneira possível, honrando a eles. E é o que a gente falou no episódio anterior, propósito, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Propósito é um porquê. Por que vocês estão aqui, né? Então, eles têm isso claro. E é o que motiva, é o que faz Graziela não ter descanso muitas vezes, misturar aí a faculdade, o trabalho, não ter descanso aí para nada e deixar algumas coisas de lado. E com isso, Marcelo, eu quero lhe perguntar também, em cima disso, como é que você vê os filhos? Você já falou aí que tem muito orgulho deles, mas como você vê os filhos hoje? Tira a parte de filho agora, emoção, sentimento, mas como você vê eles numa projeção profissional? Como eles estão aí numa escala de 0 a 10 aí dentro da empresa? Como é que você enxerga isso? Eu vou falar de separado, cada um. Graziela hoje, lá dentro, eu diria que hoje ela tem nota 9. Porque, assim, ela é dedicada. Ela faz por prazer. Ela não faz por obrigação. E quando você faz uma coisa por prazer, tudo que você se predispor a fazer, se você fizer com amor, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E a gente sente que ela faz porque ela gosta. Ela faz, ela é para resolver, ela resolve. É para chorar, ela chora. É para rir, ela ri. É para dar chamada lá em alguém, ela faz. E assim, eu vejo ela hoje... Eu acho ela tão parecida fisicamente com Ilma e hoje profissionalmente eu acho elas tão parecidas as duas. Ela tem a liderança que a mãe dela tem. E assim... Qual a dificuldade de dar 10? Não pode dar 10 porque ainda tem um caminho muito grande pela frente. Gabriel é um filho, velho, que... Como filho, ele é perfeito. E lá dentro, hoje, ele, para mim, é uma surpresa. Assim, num período de tempo tão curto, como ele abraçou a causa, como ele se comporta, como ele conduz as coisas. E eu converso muito com ele, Gabriel, é assim, assim, assim. Gabriel, veja isso. Porque assim, você nunca vai me ver lá dentro da loja, na frente da loja. Eu sou o oposto de Ilma. Se eu ver um cliente, eu me tremo. Se um cliente vier me perguntar alguma coisa, eu tremo. Mas assim... É que você via a Ilma sentada lá no fundo da loja do pai dela, aí você só encarnou isso, aí vai lá pro fundo da loja, aí fica mexendo no estoque, não sei o quê. Celso, eu sempre fui do operacional, em tudo que eu faço, eu sempre fui... Eu quando entrei na polícia há 25 anos atrás, eu fui convidado para ir trabalhar na parte burocrática, que muita gente briga para trabalhar interno. E eu nunca quis. Os caras dizem, pô, tu tem a chance de trabalhar interno, dormir toda noite em casa. Eu digo, não, eu quero ir para a rua. Eu entrei na polícia para trabalhar na rua, eu quero isso. Na loja, eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui de estar no caminhão, eu sempre fui de estar no depósito, eu sempre fui, se precisar descarregar, eu descarrego. Uma vez a gente estava fazendo uma entrega, aí tinha um menino que trabalhava dentro da loja de vendedor, mas precisou ir, ele foi também, chegou na casa do cliente, o cara disse, oxente, fulano, e tu, vendedor tá aqui? Aí eu olhou e disse, o dono tá ali em cima, eu tava batendo caixa. E assim, nunca tive dificuldade, nunca... E isso, Gabriel, hoje, eu vejo ele assim, eu lá atrás. E se precisar, né, Biel, a gente vai, eu vou, enquanto tem interno, tem, bora, Gabriel, eu e ele, a gente vai. E hoje eu enxergo nele
Eu lá no começo. E eu tenho certeza que ele... Até às vezes eu digo, Gabriel, vá agora, eu quero que você vá pegando as cores de dentro da loja. Mas eu sinto que ele gosta de lá atrás, ele gosta de estoque, ele gosta do que eu gostava e do que eu gosto. Aí, assim, pra mim, ele é uma surpresa boa. Mas é um 8, um 7? Gabriel é um 8. E Júnior, meu caçula, Júnior é uma figura, cara. Júnior é aquele cara que ele gosta daquela coisa assim. Ele chegou, quando ele foi pra dentro, Júnior, a gente tem que ir pra loja. Vamos, aí ele chegou, aí um dia olhou pro caixa já na loja nova, aí sentou, aí disse, pai, eu achei meu lugar. E assim, que tipo, você dizer, não, eu quero ficar no caixa. Não sei, na época ele, acho que, não, aqui é melhor, aqui eu não vou pegar peso. Tá? Mas às vezes você vai e fica e não dá conta. E ele não, ele foi e ele deu conta. Realmente era o lugar dele. Realmente era o lugar dele. E ele faz bem feito, gosta. E assim, é uma parte complicada que eu digo a ele, que se você errar, que é um lugar que você não pode errar. Na entrega você pode errar, que você corrige, numa venda. Agora, no caixa, eu digo a ele, ó, Júnior, a responsabilidade é grande. E assim, ele, para ter 16 anos e abraçar a responsabilidade, entendeu? Aí, né, Júnior? A nota é... Nota 7 para Você viu agora, você entendeu? 9, 8, 7. Foi pela idade. Foi pela idade que ele deu a nota. Não, mas assim, eles são... Pô, cara, eles... Hoje eu sou realizado neles. Como pai, nota 1000, né? Como pai, velho, não tem. Eu só tenho a agradecer a Deus os filhos que eu tenho. Agora, assim, para os sucessores, a pergunta... Quem quiser responder, pode levantar a mão. Já teve algum problema, assim, de ter que bater forte com um dos colaboradores? Vocês, por eles acharem que vocês são filhos e não sucessores? Já teve algum embate nesse sentido? Não, porque minha mãe sempre ensinou a gente que lá dentro da loja a gente tá para ajudar... E não para... São filhos do patrão, que é aquela soberba de não tratar bem ninguém. De mandar. Só que a gente, tipo, é amigo de todo mundo, mas na hora de fazer, a gente diz, bora, vamos parar e vamos fazer o que tem que ser feito. Aí é assim que a gente vai lidando, mas nunca teve essa ocasião. Graças a Deus, respeitam Ninguém eles. nunca se opôs. Nunca. Isso é bom. Isso é bom. E esse ensinamento de você não bater assim, né? Porque não se resolve, né, dona Elma? Dessa forma. E aí vocês dão o exemplo fazendo também, né? Bora fazer, bora, eu vou fazer. Exatamente. Isso é importante. É não dizer faça. Vamos fazer. Vamos É. aqui fazer isso. Entendeu? Porque a gente tá ali para ajudar eles também, né? Vamos aqui, porque... eu digo assim, quando mãe coloca a mão, o negócio fica mais fácil. Aí a gente tenta aprender, pensar o que, pelo menos parecido com o que minha mãe pensa. Tipo, vou fazer aqui, vou transferir mercadoria de um canto para outro. Eita, como é que mãe gostava que ficasse assim, para agradar ela, né? Porque ela Já faz foi ensinando pensando. isso a gente, Ô, Júnior, né? Me diga aí, qual foi o perrengue que você já passou no caixa? Já passou um troco errado? Já fez uma cobrança errada? Já. Geralmente, assim, né? De vez em quando, falta um exemplo, 20 reais, 200. Ele foi de 0 a 100 rápido demais. Teve um dia, né, que eu fui dar um suprimento de 40 centavos, só que eu não coloquei a vírgula, aí foi 40 reais. E no caixa tava lá, sobrando 40 reais. E fui eu, só que eu não sabia que tinha sido eu, que eu achei que eu tinha dado os 40 centavos. Só que depois foram atrás, contaram tudo de novo e tava sobrando os 40, eu me lembrei e assumi que fui eu mesmo. O dígito, né? Tem vez também que é sangria, que sem querer vai um zero a mais. De 200 já foi 2.000, 1.000, de 20, 200 e assim por diante. Mas sempre resolve.
Nunca. 1 hora de conferência. Mas sempre resolve. Fosse em outro lugar, tinha sido demitido já ou não? Já. Mas faz parte errar, né? É errando que se aprende. Só não pode errar demais, né? Porque uma hora Dona Ilma Marcelo vai dar baixa na sua Mas carteira. até hoje tá tudo tranquilo, eu espero. Por isso que a nota foi 7, tá vendo? Tá vendo que eu sou justo? Vamos faturar, filho? Bora. Deixa eu fazer logo a pergunta para ela e a gente fatura. Dona Ilma, aí essa pergunta que eu fiz para o Marcelo, eu queria que a senhora respondesse também com relação à nota dos filhos, como mãe não, como empresária, como patroa deles lá, como chefe, como líder, qual a nota que a senhora vai dar. E aí, daqui a pouco a senhora responde, porque a gente vai fazer um merchan rapidinho. Bem, você está gostando desse episódio? Para mim está divertido demais, muito aprendizado. Eu tenho um filho de 9 anos, vou aprender aqui com eles também a fazer a sucessão. O meu já está indo lá, mexe no caixa, fuça um pouquinho ali também. Mas se você está gostando, deixa o seu like, compartilha, comenta aí, deixa nos comentários o que é que você está achando. Também assiste o episódio de Ilma Valério, também sobre a história da Valério Construções. Se você não assistiu, assiste porque é uma história fantástica também, muito boa. Alguém que colocava a parte de construção cerâmica, tudo na feira livre, levava lá para a feira livre. Aprende lá. Eu fiz uma pergunta, ela só não tinha vergonha. Ela disse, que vergonha o quê? Assiste lá que você vai ver. Muito bom essa história, fantástica, aprendi demais. E esse episódio ele tem um oferecimento do Ponte do Açaí, também que fica localizado ali na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 381, melhor açaí da cidade, né, da região. A segunda loja para melhor atendê-lo, como fala Brandão, na Avenida Rio Branco, número 187. Também temos o oferecimento de Wally Filmes, aqui onde tudo acontece. O Wally é o melhor filme que está ali resolvendo umas broncas, enquanto a gente está conversando aqui, ele está resolvendo as broncas ali. O melhor filmmaker da nossa região. Se você precisou de imagem de qualidade, filmagem de qualidade, pensou em Wally Filmes. Também temos o oferecimento de Salvador Implantes, o melhor implantodontista da nossa região, né? É isso, Bruno? É verdade. Fica onde? Diga aí. Eu falei primeiro. Praça Padre Carlos Cotá, número 62, né? Então, vem conosco. Temos o Nortecast já há algum tempo. Temos a nossa parceira também, Dona Ilma, da Valério Construções, que vai renovar a nossa parceria, se Deus quiser, daqui para frente. Com essa família que é uma bênção dos céus aí. E se você ainda não compartilhou, compartilha. Clica aí, ó, rapidinho e compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Dona Ilma, vamos lá. Que nota a senhora dá de 0 a 10? Tira o sentimento de mãe, tá? Eu sei que a senhora queria dar mais de 1.000, 1 milhão. Eu tenho uma responsabilidade enorme de ser a professora desse povo, né? Então, recai sobre mim. Eu sempre digo que a gente não pode ser pronto e acabado. A gente sempre tem que estar moldado ao mercado. Então, a gente sempre tem que querer atender à necessidade do mercado. Tem que atender a mudanças, tem que querer se moldar aos clientes. Então, a gente não pode estar pronto e acabado. Verdade. Esse é o primeiro ponto. Então, nunca deve achar que sabe tudo. Né? Isso é primordial no empreendedorismo. Porque se você achar que já sabe, você vai ser passado para trás. Verdade. Né? Não abre o ouvido para aprender. Para aprender tendências. Se você não abre tipos de cliente, público-alvo, novos produtos. E o mercado está sempre em evolução, né? Sempre em evolução. Então, eles estão aprendendo para esse momento, para agora. Mas pode ser que daqui a 5 anos isso aqui não sirva mais para nada, seja tudo diferente, né? Verdade. Pode ser que o computador volte a ser carta, pode ser que seja o chip, pode ser, a gente não sabe, né? Então, a primeira coisa tem que estar aberto às necessidades do mercado, né? Então, eu vou dar meio ponto a mais do pai. Eu vou dar 9,5 a Graziela, 8,5 a Gabriel e 7,5 a Júnior. Devia ter chegado meio na 8, né, Júnior?
tá bom. Tá bom, pelo troco que eu passei errado lá. É melhor que ser. Tá na média. Tá na média. Pelo menos passou de ano, né? Lembrando que eles não tiveram férias, né? Nós tivemos férias agora porque nós passamos 10 dias viajando, nós tudinho, né? Mas assim, as férias da escola Trabalho dobrado. foi trabalho dobrado, porque quando tem a aula, eles têm a aula e meio expediente na loja. E agora nas férias era o expediente todo na loja, né? Então só tiveram 10 dias que a gente viajou, mas o restante foi na loja. Então, e sem nenhuma frustração, sem nenhum choro, sem nenhuma pressão de achar que isso é exploração ou achar que é coisa fora da curva. Isso é coisa normal para... Eles gostam, né? É uma coisa normal para um padrão de vida que a gente quer ter. Então tem que pagar o preço. Tem objetivo. E aí, Gabriel, tem gostado de passar as férias lá? Tem mesmo. Essas férias eu aprendi muita coisa. Diz aí o que você aprendeu. Eu aprimorei mais o meu trabalho, né? Acompanhando minha mãe e os passos da minha mãe o dia inteiro, sempre ali. Gabriel, vamos fazer isso. Gabriel, vamos fazer aquilo. De nunca estar parado ali, sempre estar procurando uma coisa ali. Nunca fico parado, porque aqui dentro sempre deu o que fazer. Isso, e essa é a pura verdade. Ali dentro daquela loja, você, se quiser, passa 24 horas. É como eu digo a ela, assim, mano, o dia passa tão rápido que quando a gente vê, já é 7 horas da noite, a gente já tá indo pra Carnaíba. Porque é um fluxo muito grande que a gente tem que estar ali dentro, muitas vezes há mais de 1000. Transfere corpo para um canto, transfere corpo para um outro, acaba mercadoria. Mãe, pede isso, mãe, pede aquilo. E eu aprendi muito nessas férias. Gostei bastante de estar ali dentro. Tá estudando ainda? Tô, esse ano eu termino. Nós temos a Valério Construções abre de 7 da manhã às 7 da noite, né? Então nós temos a escala dos funcionários, os que chegam de 7, saem de 5, os que chegam de 8h30, de 9 para sair de 7 da noite. Nós não, a gente chega de 7 da manhã e sai de 7 da noite. É a escala de 12. A escala de Não 12. é missa de corpo presente. Nunca vi eles reclamarem. Que eles já sabem que é uma obrigação, que a gente tem que ficar. Que a gente tem que abrir, tem que fechar. E eles, E de a gente boa, sabe, não- né, que a gente tem uma casa boa, tem um carro bom, comida não falta, mãe não nega nada a gente. Mãe, a gente quer isso. Ela dá. Pai, a gente quer isso. Eles fazem o possível, nunca deixam faltar nada. Aí a gente, por causa de... eu tô de férias, eu tenho que ficar em casa. Não, aí é que você tem que ir pra dentro da loja, aí é que você tem que aprender, aí é que você tem que acompanhar seus pais, porque você tem que tratar isso como se sempre vai ter uma recompensa, querendo ou não, né? Mas Agora- trabalhar com gosto. Agora não teve a recompensa na viagem que você fez com seu pai, né? Não, mas Porque foi trabalho. Ele falando isso, eu lembrei de uma história tem um grande amigo nosso, com certeza ele está assistindo. É o dono da transportadora que puxa piso pra gente. A gente conhece ele há 15 anos. 15 anos. Hoje não é parceiro comercial, hoje é amigo e irmão. Aí a gente sempre viaja, vai para as feiras, a gente se encontra em São Paulo nas feiras e tal. Aí um dia ele sempre leva o filho dele. O filho dele hoje é quem... Ele tem 15 rodotrem. O filho dele é quem resolve tudo referente aos caminhão, a motorista. Tudo é com o filho dele. A gente fica em São Paulo 2 dias, ele, da hora que a gente senta no café, até a noite é só telefone. E ele é um cara novo, ele não tem 30 anos. Aí um dia eu conversando com ele, ô Marcos, quando foi que deu aquele estalo assim pra tu ir pra dentro da empresa do teu pai? Aí ele disse, seu Marcelo, foi no dia que eu percebi o que ela podia me dar. Realmente, ele disse, pô, quando eu vi o que eu podia conseguir aqui dentro, que eu lá fora, como qualquer outra profissão, eu ia ralar muito para ter. Eu digo, não, eu quero isso aqui, eu vou abraçar isso aqui. E assim, Celso é um cara... Eu me espelho muito neles, eu gosto muito deles, eles são as pessoas maravilhosas. A empresa deles é assim.
Tem a sala, aí tem uma mesa, outra mesa, aí é o pai, seu Romualdo, que é quem arranja as cargas. Aí o filho que toma de conta dos caminhões de motorista, tudo é com o filho, e o financeiro é a esposa. É uma empresa familiar. Que a gente vai trazer isso. E assim, Boa. são pessoas maravilhosas. E assim, eu me espelho muito neles e tenho eles muito como exemplo, sabe? E a gente se dá muito bem, e eles gostam muito da gente, conhecem os filhos da gente, sabe? E assim, eu acho muito interessante. A forma como eles fazem é o que a gente faz hoje, sabe? E tanto dá certo lá como dá certo aqui. Você já sabia que muitas empresas não dão certo com esse formato de família? Muitos. Raramente dá certo. Raramente. Raramente dá certo, porque eu conheço uma que já vai na quarta geração, que é a Ferreira Costa. Já vai na quarta geração, né? 200 anos, vai passando de pai para filho, justamente porque não tem essa preparação, né? Cai por gravidade, porque 80% dos meus amigos não querem que os filhos Faça o que eles fazem. façam o que eles fazem. Prepara os filhos para ser médico, para ser advogado. Já diz logo, Deus me livre, eu quero que meus filhos estudem. Olha, estuda, que isso aqui escraviza. Olha, estude, que eu não quero vocês aqui, né? Então, com o tempo, a tendência... Às vezes, aí o filho vem, estuda para ser outra coisa, aí não teve a preparação. Vive com um salário de prefeitura. Babando político. E assim, uma coisa importante que você disse que muitas empresas não dá sem certo. conhecer o processo. Não dá certo. Eu acho que um dos fatores de não dar certo é se tiver Não tem a transição. disputa. Tipo, Isso. se tá eles três, aí Gabriel queira ser... que Graziela tá ali no ar-condicionado e eu não tô. Ela faz mais do que eu trabalho mais do que ela. Entendeu? Se confunde, houver né? isso, houver disputa interna entre eles, não houver harmonia, Vai pra frente. não vai, eles não têm aquela visão que cada um tem sua importância, que Graziela tem a importância dela, Gabriel tem a dele, Júnior tem a dele. Isso. Entendeu? Se não tiver isso na Se cabeça não juntar deles, as partes para fazer o todo. fazer o todo, É. não dá certo. Cada um na sua. Confundem, né? Exatamente. Confundem muito. Tem muita gente que não dá certo por conta disso, porque confundem. Se fosse uma outra empresa, com pessoas estranhas, tava tudo tranquilo. Mas é meu irmão que tá ali, então... Não dá certo. Porque, geralmente, até um ponto primordial que a gente vê muito em curso de empreendedorismo é esse: não contrate parente. Isso. Porque, geralmente, as pessoas usam a intimidade que tem com você para tirar proveito, né? Para chegar atrasado. Isso. Para Sair antes da faltar, hora. para sair antes da hora. Deveria ser o contrário, que né? era para ser o contrário. Dá mais o sangue. Era. Para dar mais o sangue, para vestir a camisa, para ser espelho, para ser exemplo. Mas a história demonstra que não. Né? Isso. Que parente atrapalha mais do que ajuda. Então, não sou eu que estou dizendo, é a história que demonstra isso. Então, justamente por isso que não dá certo. Porque, às vezes, também, o pai, quando coloca o filho dentro da empresa, também não tem esse tratamento profissional, né? Também distrata os filhos, trata o funcionário bem, mas distrata os filhos, né? Chama, fulano, não tem também o tratamento como deve ser. Então, são N coisas que tem que ser bem esclarecido, que tem que ter bem conversado, que tem que ser bem... Eu acho que tudo tem que ter a palavra limite. Tanto para o gestor, tanto para o filho. Uma das coisas que a dona Ilma coloca aqui é exatamente o que se vê muito em relação a muitos pais que querem os filhos como sucessores, mas os trata pior do que se eles fossem empregados deles. Exatamente. Entendeu? Então eu trato bem um servidor, um empregado, um colaborador da loja, mas o meu filho eu chamo de burro, de tu não aprende nada, tu é cego, tu não vê isso. Então significa que ele está ali colocando alguém que vai se posicionar contra aquele negócio. Então esse negócio não serve para mim. Eu só tenho péssimas lembranças disso aqui.
Então, jeito. esse negócio não funciona. É o que acontece Então, é muito sério isso que muito. Dona Ilma fala e o motivo pelo qual muitos pais não conseguem sucessores exatamente pela forma como tratam os filhos. Contato os E eu estava filhos. lembrando de um exemplo que a gente tem aqui no Brasil mesmo, um grande empresário na área da educação, Flávio Augusto, não sei se você já dono da WhatsApp, né? Que vendeu, quando ele vendeu, foi a maior transação, se eu não me engano, na época, da WhatsApp para o grupo Abril. E aí, logo em seguida, depois que vendeu a escola de inglês, o dono morreu. Ele chegou a falecer. Os filhos despreparados. Não tinha nenhum preparo e a WhatsApp ia à falência mesmo. Ia decaindo. Começou a decair mesmo ao ponto de quase quebrar. Foi aí que ele recomprou de novo. O Flávio Augusto recomprou a empresa e conseguiu levantar. Mas aí você vê a forma de preparação como é importante, né? Como vocês fazem aqui, vocês já preparam, põem eles para participar de uma negociação, ela na parte burocrática, então isso é muito importante, porque eles vão aprendendo o time, né? Pegando o time ali, as coisas tudo na prática mesmo, e aprendendo muito mais do que isso, a base que é educacional, né? Tanto quanto familiar, um respeito de um para o outro, respeito com o colaborador, que isso falta muito em muitas empresas, diga-se de passagem, o respeito de eles para com eles mesmo também. Então, isso é muito bom você ver isso. E o principal de tudo isso, né? Eles saber quanto a empresa pode pagar a eles. Isso. Né? Eles podem querer trocar um celular todo ano, mas a empresa pode não poder dar o celular a ele todo ano. Então, eles têm que ter essa consciência. Né? Verdade. Então, é preciso saber que o dinheiro da empresa é da empresa, como eu digo lá no outro podcast. Né? Então, eles têm que saber que se eles ganham R$2.000 por mês, eles sabem que eles só podem gastar R$1.500 e R$500 é para gastar guardar para a vida particular deles. Né? Para trocar celular, para comprar roupa, para fazer o que eles quiserem. E o da empresa é da empresa. Então, ali é intocável, porque a empresa não entra dinheiro todo dia, mas sai todo dia. A porta de entrada é só uma. A porta de entrada é só venda, mas a porta de saída é enorme. É enorme, né? É um leque de saída que sem fim. Então, é preciso deixar claro isso, que cada um tem que ter o padrão de vida que a empresa pode lhe dar. Não é o que você quer, não é o que a sociedade lhe impõe. Isso. Que isso é muito cuidado, tentador. É, muito cuidado. E eles não são diferentes, eles estão inseridos numa sociedade que tenta a cada dia também. Né? E eles, na idade deles, né? Principalmente na idade deles. Então, a gente é dizendo uma coisa, mas o mundo é dizendo outra. Né? Verdade. E eles precisam estar bem definidos na cabecinha deles isso aí. Deles não ser tentados ao mundo. Ao mundo da vaidade, ao mundo da tentação, ao mundo da ostentação. Que isso é muito fácil, isso é muito tentador, principalmente no empreendedorismo, no mundo empresariado, né? Que você tem que ter um certo glamour. Aquele né? glamour todo, né? Aquele glamour todo de ser empresário, de ser... Romantizam tanto que você acaba cedendo, né? Eu vim até brilhando hoje. Em relação a isso que a Dona Ilma está falando, Gabriel, tu já se sentiu tentado com algum amigo teu fazendo esse tipo de colocação que tua mãe estava falando? Já, todo dia. Todo dia. Eu sempre para comer um lanche em Carnaíba. Aí, pessoas que não são tão próximas a mim dizem, mas bicho, por que tu não tá no Hilux boizando? Por que tu não tá fazendo isso? Teus pais têm tanto dinheiro. Por que tu não pega o jet ski e sai andando aí? Leva um monte de gente. Eu disse, não é assim que funciona, não. As coisas que meus pais têm, eles lutaram para conquistar. Agora eu tenho que lutar para conquistar as minhas. Eu não gosto de estar me exibindo com as coisas dos meus pais. E Graziela, e aí a sua posição com relação a isso, as amizades, como é que... O que é que acontece? Se acontece isso também? Não, minhas amizades são mais tranquilas. São mais tranquilas. Mais tranquilas. São bem mais tranquilas. E eu também sempre fui mais
reservada, mais off. Os meninos já são mais de sair, só que eu sempre fui mais Caseira. caseira. Aí eu nunca tive Não sofre muito isso não, né? Nem aquele desejo de comprar assim um celular, Não. Até porque isso aí também sempre foi muito... Eles sempre foram muito claros com a gente. A gente só compra aquilo que a gente pode comprar. Sempre. Isso foi uma máxima a vida inteira da gente. Tá? De menininho, eu gostava muito de livro. Eu queria comprar 2, 3, 4, 5 de uma vez. Aí meu pai dizia, não, agora a gente não pode comprar 5. Eu compro um, depois a gente vai comprando aos poucos. Então isso sempre foi muito bem trabalhado. Foi na dosado, gente. dosado. Ó, é igual meu pai disse, a gente já teve em cima e precisou voltar. Isso é ruim. Que não é fácil, mas na idade que eu tinha ali mais ou menos uns 13, 14 anos, já tem uma certa uma certa noção, você começa a perceber. Então, a gente aprende muito com exemplo. A gente aprende muito vendo. Então, assim, isso sempre foi muito bem trabalhado. A gente hoje a gente tem celular bom, hoje a gente anda em carro bom, mas a gente já abriu mão disso muito tempo. A gente não é de estar trocando de celular sempre. A gente consegue viver sem, que a gente... Alguém herdou o celular de alguém, não? Oxa, tá É por regra. fora. Tá por fora. Lá é regra. regra. Tem que passar. Igual a Tem um celular nota. novo um dia desse. Mas É regra. O que só sobra pra junho, né? Esse aí ele pegou um novo, tá por cima. Não, mas muito tempo também eu fiquei pegando os seus. Mas na realidade é porque eles eram pequenos, mas eles acompanharam. Eles acompanharam e eles sabem. Eles eram pequenos, mas eles sentiram. Porque assim, a percepção de você estar embaixo e você subir é bom demais. Aí você tá em cima e eles, criança, tal, e cair, eles viram como foi. Aí por isso que hoje eu sou bem duro nisso, sabe? Eu só compro o que eu possa comprar. Eles eram loucos pro jet ski, o tio tinha tal, e queria. Num dia eu compro, no dia que eu puder comprar, eu compro. Graças a Deus consegui comprar. Mas eles sabem. É uma vez a cada 15 dias. Eles sabem como é o uso. Eu ensino a eles, olha, isso aqui a gente não pode estar todo final de semana. Por isso, isso e isso. E eles sabem, eles não me cobram, eles não... Sabe? Assim, a gente tem essa relação bem aberta com eles. Isso é bom. Porque eu digo a eles, e sempre disse a eles, olha, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, não pode se apegar a isso. Hoje a gente pode ter, mas eu sei lá o dia de amanhã, se tiver alguma coisa. Se precisar se desfazer, a gente se desfaz e ó... Não vai fazer falta. Não vai fazer falta e não vai chorar e não vai... porque o mundo vai se acabar. Entendeu? Já tá Isso hoje eu tenho isso em minha cabeça, hoje eu tenho isso dentro de mim. E eu passo para eles. Porque a gente pode estar aqui hoje, tá bem. Da amanhã, e a gente sabe, porque o comércio caiu, precisou sacrificar alguma coisa, me desfaço de boa. E é isso que eu passo para eles. Um preparo emocional, Preparo emocional para todas as situações. Ô Marcelo, acho que o pior de tudo também, eu acredito que vocês enfrentaram, quando sai de uma posição melhor para uma inferior, é as pessoas falando também, aí, tá vendo, não disse? Quebrou por isso, quebrou por aquilo. Aconteceu isso com vocês também? Nossa. Muito. E assim, outra coisa que eu digo a eles As pessoas sempre. apontam muito o dedo, As né? pessoas apontam e você só sabe quem é amigo seu, não é nessa xícara, não. Você só sabe quem é amigo seu num copinho descartável. Aí você sabe quem é amigo seu. E isso eu passo para eles. Não se seduzam com certas coisas, com amizades. Não, hoje não. Hoje meu ciclo de amizades é pequeno. É pequeno, porque você só sabe quem é amigo na hora da dificuldade, entendeu? E eu passo muito isso para eles.
Eu passo isso para ele, que a gente tem que contar, eu conto com ela e eles contem comigo. Eu digo a ele, ó, o amigo seu é seu pai. É, sua mãe. Pra coisa boa, pra coisa ruim. Conto comigo e com ela. Porque é a realidade, cara. Infelizmente, a gente vive num mundo que é assim. E hoje tanto faz, pô, tanto faz. Eu tá numa Hilux, como eu tá num Fiesta, como eu fui. Eu fui de cabeça erguida, agora sim. Sempre mantive o nome da gente. E é o que eu passo pra eles, olha, mantenha seu nome. Passe por o que tiver, esteja em cima, esteja embaixo, mas seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa verdadeira. E pronto. Isso é primordial, né? O tempo passa. O tempo passou já? Já passou, tá vendo? Passa rápido, né? Em família passa mais ainda. Só faltou um bolo aqui, um café. Verdade. Produção tem que... Quando voltar no terceiro. No terceiro, né? Terceiro. Então vamos às finais. Bora. Eu queria perguntar para os sucessores, né? O que eles poderiam dizer para quem está também herdando essa sucessão. Está passando por esse momento, o que é que vocês poderiam dizer? A começar pelo mais novo. Vamos lá, Júnior. Pegar gosto, né? Conselho, né? Saber que apurar não é lucro, gastar somente o que tem, né? E sempre respeitar de igual para igual. Ser também, dependendo da situação, coerente, tipo, não agir na emoção, agir profissionalmente, né? E tudo isso que eles falaram também. Legal. Rapaz, vai, Gabriel. Esse Marcelo Júnior é... O negócio com dinheiro é ele mesmo. Um bom administrador. Eu recomendo que tente escutar mais seus pais, escute mais o conselho de seus pais. Eles só têm coisas boas a lhe oferecer e às vezes você está se fechando tem uma oportunidade na sua frente e você está deixando essa oportunidade de lado por coisas fúteis. Ou seja, olhe de onde vem seu ganha-pão, olhe a comida que está na sua mesa e saiba de onde ela vem e que você um dia vai estar na posição de seus pais e vai ter filhos. Boa. Agora nesse nível aí, tá alto aqui o nível agora. Já eu falo pra quem vai ser sucedido. Que eu acho que é uma coisa, assim, que aconteceu com a gente de forma natural. Respeitem o tempo de cada um. Boa. Nunca... Não adianta forçar. Pé, né? Nada forçado funciona. Verdade. Porque quando você força, a pessoa vai de má vontade, você vai estar se frustrando, você vai estar frustrando seu filho, você vai estar perdendo tempo e você também vai estar perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro, dinheiro é tempo. Então, não adianta. É só... E o maior ensinamento é o exemplo. Verdade. Se você quer que seu filho valorize o trabalho, se você quer que seu filho seja uma pessoa financeiramente equilibrada, o primeiro exemplo dele vai ser você. Se eu venho numa casa em que eu tenho um equilíbrio financeiro, em que eu vejo meu pai fazendo conta, em que eu vejo minha mãe separando, a gente ganha X, a gente pode gastar Y e Z, a gente precisa guardar, porque futuramente eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou adoecer. Então, eu preciso aprender com isso. Não adianta minha mãe dizer, Graziela, você precisa guardar o dinheiro, se eu vejo que todo mês minha mãe tá devendo. Então, assim, antes de cobrar, a gente tem que primeiro dar o exemplo. E respeitar o tempo de cada um. Porque quando você respeita, as coisas elas acontecem naturalmente. Se a pessoa tiver inclinação para aquilo, ela vai seguir. Se não, talvez siga um caminho melhor, acabe empreendendo em outra coisa, acabe ampliando o negócio, acabe mudando de rumo. Para outra profissão, fazendo uma faculdade. Mas eu acho que é muito importante, se você quer trabalhar com família, o respeito mútuo e o respeitar a fase e o tempo de cada um. É legal, muito, muito massa mesmo. Nossa. É engraçado, eu achei legal porque cada um falou aquilo que está vivendo, né? Ela viveu isso, ele viveu isso e ele também. Vai, Brandão, faz a pergunta para os
Ui. Progenitores. Rapaz, a gente já ouviu aqui, né, de Marcelo e Dona Ilma a satisfação, e expressaram isso, verbalizaram tudo isso em relação aos filhos que têm se alegrado. Se emocionaram, isso, né? Se emocionaram, inclusive. E a gente, já que Guilherme fez a pergunta para quem está sucedendo, eu gostaria ainda de ouvir de Dona Ilma e de Marcelo como é que eles se sentem, além da felicidade, da emoção, o que mais traz alegria ao coração de vocês em ver os filhos sucedendo. É justamente isso. Complementando o que Graziela disse, obedecer o processo, o que eu acredito que o que todo pai quer é a realização do filho. Nada faria sentido se eles não tivessem felizes, se eles também não tivessem se identificado. Porque, como Graziela disse, quando ela disse a mim, mãe, eu não quero sua vida, eu não quero ser empreendedora, eu não quero comércio, ela sabe que quem mais respeitou fui eu. Eu disse, minha filha, você vai ser o que você quiser ser. A única coisa que eu quero é que você seja feliz. E quem mais sabe o que ela chorou fui eu. Eu chorava todos os dias, né? Então, quando ela disse assim, eu acho que tem que obedecer o tempo, o processo, né? Então, ela foi fazer o que ela quis, ela veio assim naturalmente e hoje ela se identificou. Então, quando muitos colegas meus empreendedores, muitos empresários, dizem também, né, que não quer aquela vida para os filhos, eu respeito completamente. Agora, tem que saber, teu filho está feliz? Isso. Né? Eu acho que esse é o apoio que a gente tem que dar. Porque se daqui a pouco, Júnior disser, mãe, eu não estou feliz aqui. Mãe, que é muito novo, né? Eu tô introduzindo, tô dando essa oportunidade, tô fazendo essa tradução. Mas um momento ele pode chegar nos 20 anos dele, nos 18 anos dele e dizer, mãe, eu não tô feliz aqui, eu não quero isso para mim. E aí eu vou chorar de novo, né? Vou me trancar, vou chorar, vou me refazer, mas vou dar o apoio porque eu quero que ele seja feliz. Eu não quero que eles estejam lá também só para me satisfazer, para me dar orgulho. Eu quero que eles sejam felizes e sejam realizados. Eu acho que é isso que a gente, pai, enquanto tem que fazer. Agora, também não vejo necessidade de um empresário, de um empreendedor ter esse medo ou esse terrorismo de não querer que os filhos participem dos seus negócios. Né? Porque muitos também têm medo de mostrar o negócio, de mostrar a realidade, de mostrar o caixa, de mostrar os boletos, de mostrar quanto pode ter, do que não pode ter. A gente vê muito isso também. E eu acredito que não é por aí, porque o que é meu é deles, o que é deles é meu. Então, usufrui juntos. Né? Eu respeito muito quem não quer fazer, mas eu acho que deveria repensar, não é? Porque eu optei por esse caminho, de fazer essa transição, de mostrar, né, o que eu sou, como Gabriel disse, de onde vem o pão de cada dia, de onde sai e como sai, e aí está a oportunidade deles querer dar continuidade ou não. Boa. Tá certo. E mais. Sim. Eu tenho assim, que eu tenho 2 sobrinhas que elas já dizem, eu quero ser igual a tia Ilma, empresária. Né? Ana Júlia, Ana Alice, né? Elas dizem, eu quero ser... Influenciadora. Né? Então já é uma influenciadora. E aí eu fico feliz da vida, que eu digo, olha, então vamos para a loja. E a influenciadora nada, porque nas redes sociais também tá lá. E eu chamo, eu digo, vamos para a loja, vamos ver o que é que tia faz todo dia, vamos ver se aguenta o batente, que é para ir pegando gosto e ir aprendendo. Não é só flores também não, né? Diante do que ela falou, o que eu tenho a dizer é o seguinte, hoje eu quero... Agora eu quero fazer um agradecimento a vocês, porque vocês trouxeram a gente para falar de um tema que, cara, hoje eu estou aqui realizado. Eu nunca ouvi meus filhos falarem assim como eles falaram hoje.
Sabe, assim, chega a bate forte, sabe? Aí eu vejo que eu tô no caminho certo na criação dele, sabe? Porque não tem como você mensurar para um pai e para uma mãe, você ouvir o que a gente ouviu hoje aqui deles. E tipo, hoje foi um dia que corrido, não foi? Uma para um canto, para outro, eles para outro. E a gente se encontrou agora na hora de vir para cá, sabe? E eu ficava pensando, eu disse, o que é que passa? É verdade. O que é que eu vou dizer? O que é que passa na cabeça deles, sabe? E ouvir o que eu ouvi aqui hoje, me encheu o meu coração de alegria, sabe? Porque eu vejo que a semente que a gente plantou lá atrás, que a gente vem regando com dificuldade, mostrando, tudo, desde que eles eram pequenos, tá dando fruto. E assim, pra mim hoje eu tô assim, hoje eu tô realizado. Hoje em ouvir o que eu ouvi aqui deles 3, eu tô um pai realizado. E aconselho quem pensa diferente da gente, que tente mudar, tente fazer diferente, que consegue. E que é uma coisa prazerosa. Hoje eu vou dormir mais tranquilo, que eu sei que lá na frente eu vou deixar eles bem encaminhados, sabe? Hoje não chora. Chora ninguém. Hoje não chora ninguém, né? Gente, nós queremos agradecer muito a vocês, essa família linda, maravilhosa aí, abençoada por Deus e também aplicada naquilo que Deus tem como propósito para a vida de vocês, que é cuidar da família como base. Marcelo, obrigado mesmo por você estar aqui, né, Dona Ilma, Grazi, Marcelo Júnior e esse aqui, Gabriel Desenrolado. Tem um sobrinho com o nome de Gabriel, Desenrolado Gabriel. Esse aqui é comunicativo. Que Deus abençoe vocês muito, tá? E eu torço, nós do Nortecast torcemos muito pelo crescimento de vocês e a cada dia mais e mais, e que possível eles também, né, venham crescer e desenvolver muito esse negócio. Crescer não só nos negócios, mas crescer na vida, como família, como pessoa. Que isso é a base de tudo, viu? Muito obrigado por você estar aqui, Brunão. Beleza, eu fico muito feliz, né, por ter recebido essa família aqui. É o primeiro programa que a gente apresenta em família. Dessa forma. Né? Desse formato, e eu feliz por estar participando dessa festa. Gente, obrigado. Gente, até a próxima. Valeu. Obrigado.